A Nvidia deu uma surra nos resultados de novo, enquanto a OpenAI está precisando levantar dinheiro de novo. E a pergunta que fica é quem é que vai financiar a OpenAI dessa vez, ainda mais depois da Citrine Research fazer um relatório gigantesco explicando como a inteligência artificial vai levar a economia e os mercados a uma depressão econômica gigantesca com um aumento massivo no desemprego e uma queda enorme no PIB mundial. Kevin aqui, pessoal, e vamos falar um pouco desses últimos acontecimentos do mercado, especialmente do relatório do resultado da Nvidia, porque eu acho que vale a pena a gente começar a entender em que momento do ciclo da inteligência artificial a gente está chegando agora. Então, a Wall Street Journal, na verdade, postou essa matéria ontem com fontes próximas e a Reuters ela repostou, falando que a Amazon pretende colocar 50 bilhões de dólares na OpenAI, mas que esse investimento pode depender da OpenAI fazer ou não um IPO ou conseguir criar o AGI, que é a inteligência artificial geral, né, o que é meio maluco, né? A OpenAI tinha essa expectativa de receber esse investimento da Amazon, né? Isso já é meio que matéria velha, requentada, mas o ponto é, aparentemente a Amazon não está se sentindo tão confortável em fazer esse investimento de 50 bilhões de dólares, então eles estão falando de fazer somente 15 bilhões upfront, 15 bilhões de investimento agora. E os outros 35 bilhões estariam condicionados a um suporte aqui da Microsoft, com a condição, né, da OpenAI conseguir atingir a inteligência artificial geral, né, que até onde todos os estudos que eu vejo, todas as pessoas que entendem muito de tecnologia que eu converso falam, está muito longe disso. A AGI seria um formato aqui de inteligência artificial que consegue aprender e resolver problemas sozinhos, resolver qualquer tarefa sozinho em diversos assuntos, literalmente como um humano faz, sem precisar ser treinada especificamente para fazer nada, para fazer cada uma dessas coisas. Então, pelas poucas conversas que eu tenho com pessoas ligadas à área, todo mundo fala que, cara, tá a milhões de quilômetros de distância da gente chegar num AGI. Então, a Amazon está colocando esses 35 bilhões adicionais como condição o atingimento da AGI ou um possível IPO da OpenAI, o que também não parece estar tão perto, já que a OpenAI está falando de fazer um IPO aqui, tentar chegar no mercado a um valuation de mais ou menos $1 trilhão. Pelo que eu vi aqui, esses investimentos aqui, essas últimas rodadas aqui privadas estão acontecendo a um valuation de mais ou menos 700 a 800 bilhões de dólares na OpenAI, então eles querem tentar chegar ao mercado com um valuation de 1 tri. E o que mais chama atenção é que esse investimento da Amazon ele também é junto, né, de um investimento adicional que está vindo do SoftBank e da Nvidia, em que cada uma planeja investir mais 30 bilhões de dólares cada. Então é muito investimento que está entrando para a OpenAI. É muita grana. E a pergunta toda é para que eles precisam de tanta grana, né? Por que tanto investimento para a OpenAI? E a pergunta e a resposta disso, na verdade, é que eles não são grandes geradores de caixa. Eles não são grandes geradores de receita. Se a gente dá uma olhada aqui, apesar da OpenAI ter um crescimento gigantesco com chatbot, com ChatGPT, eles não conseguem colocar tantos assinantes assim na plataforma. Você vê que o crescimento da assinatura é muito mais modesta que a adoção pela ferramenta, né? E ainda mais com Gemini, com outras plataformas de graça surgindo, é cada vez mais difícil deles conseguirem gerar novos assinantes e, portanto, fazer novas fontes de receita. E isso é um problema não só para a OpenAI, como é um problema para o mercado de inteligência artificial como um todo, que a OpenAI é a raiz de todo esse mercado de inteligência artificial hoje, como também é um problema gigantesco para a própria Microsoft, já que a Microsoft tem mais ou menos aqui um crescimento gigantesco em RPOs, que são os contratos, né, a receita futura que a Microsoft teria a performar, cresceu absurdamente ano contra ano, então é um crescimento aqui de mais de 50% ano contra ano, saindo de 392 bilhões para 625 bilhões, isso aqui não é nem... desculpa, isso aqui é o trimestre, né? O ano seria aqui. Então é um crescimento de mais de 100% de ano contra ano, porque
Em 2024, o RPO deles era de 300 bilhões, agora está ultrapassando 625 bilhões de dólares. Esses RPOs são a receita a performar que a Microsoft tem, ou seja, é uma receita contratada que eles já meio que vão entregar, só que eles ainda, para conseguir colocar isso para dentro do balanço, eles têm que entregar esses contratos. E qual que é o problema disso? Metade desses contratos, metade dessa receita futura da Microsoft, cerca de 300 bilhões de dólares, são só contratos com a OpenAI. Então, são contratos em que a OpenAI depende de fazer um investimento grande em termos de CAPEX junto à Microsoft, e aí sim a Microsoft teria esses 300 bilhões adicionais para performar, caso aconteça alguma coisa com a OpenAI, caso ela não receba esses investimentos, caso ela não consiga gerar fluxo de caixa suficiente para fazer esses investimentos, então a Microsoft também vai ficar aí sem 300 bilhões de dólares de receita futura. Por isso que o mercado está tão preocupado com a Microsoft, a gente vê a ação caindo quase 17%, 18% ano contra ano. E a outra pergunta interessante que fica é, a Nvidia também está planejando fazer 30 bilhões de dólares de investimento. Não é só a OpenAI. E aí a gente teve agora o balanço da Nvidia. E no balanço da Nvidia a gente pode tentar entender, será que eles estão no momento de conseguir entregar esses 30 bilhões de dólares de investimento na OpenAI? Primeiro, a Nvidia bateu todas as expectativas do mercado com crescimento, com receita recorde, guidance muito forte, foi um baita de um resultado. Eles entregaram 68 bilhões de dólares de receita com uma margem bruta de 75%, né, muito forte, 42, quase 43 bilhões de dólares de lucro, muito acima do que o mercado esperava, com um guidance de 78 bilhões de dólares para o primeiro trimestre desse ano. Então, assim, foi um resultado daqueles bem bizarros, muito forte. E aí a pergunta que fica é, com esse resultado todo, um aumento de lucro de mais de 94% ano contra ano, e com uma geração aqui de caixa, né, nas operações dela de 36 bilhões de dólares, parece que a Nvidia está bem tranquila, né, bem confortável de fazer um investimento de 30 bilhões de dólares na OpenAI. Né? Se a gente der uma olhada no caixa da Nvidia, né? A Nvidia tem aqui de caixa 62 bilhões de dólares, né? O account receivable, né? Que seria o equivalente aqui também a caixa de mais ou menos 38 bilhões de dólares, o que dá mais de 100 bilhões de dólares aqui de caixa quase instantâneo, rápido ali que eles conseguiriam levantar, e ainda 20 bilhões em estoques, né? Então, assim, é muito dinheiro. Parece que a Nvidia está numa situação bem confortável para fazer esse investimento de 30 bilhões de dólares na OpenAI e manter esse ciclo. Né, manter esse ciclo esse loop infinito de investe, o investimento que você faz na OpenAI, ele volta para você de alguma forma, porque afinal de contas a OpenAI vai usar esse dinheiro para comprar GPUs da Nvidia, então é aquele economia circular da inteligência artificial que a gente tem ouvido falar há bastante tempo. O problema aqui é o seguinte, nos passivos da Nvidia você tem aqui mais ou menos 32 bilhões de dólares de compromissos que a Nvidia já teria que executar. Então, ok, se a gente tirar 32 bilhões de dólares daqui, daria mais ou menos uns 90 bilhões aqui ainda que sobrariam como caixa disponível para a Nvidia poder fazer esse investimento na OpenAI. O problema é que nos comentários do CFO tem esse pequeno detalhezinho aqui no balanço que a Nvidia já estaria comprometida a garantir esse insumo a fornecedores aqui, esse Supply Related Commitments de 95 bilhões de dólares, que dá praticamente todo o dinheiro que a Nvidia tem hoje em caixa, né? E eles pretendem gastar esse dinheiro nos próximos several quarters, né? Que deveria ser aqui ao longo desse ano. O que isso significa? Tá? Como que a Nvidia funciona? A Nvidia é uma empresa que não fabrica chips, eles desenham chips, né? E isso é extremamente importante e difícil, tá? Mas o que a Nvidia faz na prática ela vai lá na TSM em Taiwan, pede para eles reservarem parte da capacidade de fabricação deles para a Nvidia poder fazer os GPUs delas, para poder fazer os chips delas. Eles pagam a TSM para ter essa capacidade de fabricação reservada, a TSM produz os chips que eles desenharam e eles que fazem a venda desse chip para o fornecedor, para o cliente deles aqui, quer dizer, lá nos Estados Unidos ou enfim, aonde quer que eles estejam vendendo esse chip. Então, para manter esse dinheiro, essa capacidade da TSM de fabricar os chips diretamente para a Nvidia, eles precisam
pagar adiantado, eles precisam pagar antes, fazer esse supply related commitment. Eles precisam fazer esse dinheiro antes, que na ordem aqui de 95 bilhões de dólares, para conseguir manter e garantir que a TSM vai fabricar a demanda que eles têm nos próximos trimestres. Então, assim, a NVIDIA aqui eles já tem uma parte enorme da capacidade deles já comprometida, desse dinheiro já comprometido, para conseguir entregar os resultados que eles prometeram no guidance ao longo desse ano. Então eles provavelmente não têm esse dinheiro para fazer investimento na OpenAI nesse momento. Eles não têm 30 bilhões de dólares agora. Óbvio que com o resultado que a NVIDIA entrega, eles fazem isso em um trimestre. Eles poderiam pegar aqui o resultado de um trimestre, os próximos trimestres aqui, e garantir esse investimento. Mas, neste exato momento, eles não têm como garantir esse investimento. E a OpenAI está precisando levantar dinheiro. E aí que a gente pode começar a falar desse relatório da Citrin Research. A Citrin é uma casa de análise, eles fizeram esse relatório que ficou comentado no mercado e fez as ações de uma maneira geral caírem, o que mostra a fragilidade do mercado nesse momento atual, né? Um simples relatório fazer com que ações de tecnologia caiam, mas a Citrin fez esse mega relatório extensivo, que é gigante, falando basicamente como, imaginando aqui como será o futuro com inteligência artificial e, enfim, como isso pode levar a um crescimento massivo de desemprego e um looping deflacionário gigantesco no futuro. Tá? Mas eles começam o relatório até dizendo que esse momento da inteligência artificial poderia levar até a um momento mais positivo para as bolsas, um momento mais bullish, né? A gente poderia ver até outubro de 2026 aqui as bolsas flertando com o S&P com 8 mil pontos, o Nasdaq acima de 30 mil pontos. Todo o relatório ele é escrito meio com esse tom, tentando imaginar os próximos passos no futuro, né? Até 2028. Então, por isso que eles colocam aqui essa data de outubro de 26 e sempre tentando imaginar para onde a gente está indo. Então, eles veem que primeiro a gente teria esse momento positivo, né? Com as bolsas subindo, rallies, tudo isso com base numa melhora de lucros das empresas, pelas margens expandindo, pela diminuição, né, da força de trabalho, e isso fazendo com que as margens das empresas subam, né? E aí, obviamente, depois, né, eles falam que o mercado começa a prestar atenção para esse Ghost GDP, né, que é o PIB fantasma, porque o grande problema é 70% hoje do consumo, né, da economia americana, 70% do PIB americano e das economias como um todo, elas focam majoritariamente em consumo, né? É o consumo humano, né? São as pessoas consumindo serviços. Se você tem uma crise gigantesca de desemprego, se esse PIB fantasma, que é alimentado exclusivamente por um CAPEX mais alto de inteligência artificial e não necessariamente mais pelos serviços, né? Você começa a entrar num looping muito agressivo de queda desse PIB, um looping muito agressivo, uma espiral deflacionária, como eles falam aqui, que é alimentado por essa perda do white collar job, né? Que é esse emprego da pessoa de escritório, né? A pessoa perde esse emprego e isso consequentemente vai fazer com que diminua o consumo, que consequentemente faça com que a grande parte desse PIB morra e aquele PIB fantasma que era basicamente feito por CAPEX e dívida das empresas de tecnologia, que também vão precisar levantar dívida para manter esse CAPEX tão agressivo, já que o fluxo de caixa delas está despencando. Tudo isso não vai conseguir sustentar a economia no longo prazo e a gente vai acabar entrando nessa espiral deflacionária, né? E aí eles falam sobre as empresas de SaaS que correm o risco aqui de ser disruptadas, citam uma série de empresas aqui, todas elas que foram citadas nesse relatório praticamente caíram no dia seguinte ao relatório. E aí eles, enfim, citam aqui como os agentes de inteligência artificial vão se infiltrar em praticamente todas as áreas da economia, desde hotelaria, a carona, enfim, como eles vão substituir o carro autônomo. De uma forma geral, sempre tentando explicar como esses agentes de inteligência artificial vão ser extremamente agressivos e violentos com o emprego do trabalhador americano e como isso vai fazer com que a gente entre nesse looping enorme de deflação no longo prazo até 2028.
E isso fez com que o mercado inteiro se questionasse sobre todo esse investimento e esse momento que a gente está em relação à inteligência artificial. Ao mesmo momento, o Citadel respondeu a esse relatório da Citrin e o Citadel tentou argumentar basicamente de que, ao mesmo tempo que a gente vai perder muitos empregos, a gente também vai ganhar novos empregos. A inteligência artificial também vai gerar novos empregos e a gente pode entrar numa economia diferente do que é agora, mas não necessariamente numa espiral deflacionária. Inclusive, a Citadel disse que a gente está um pouco mais no final daquela curva S de tecnologia, né? Esse é um conceito interessante, né? Porque tem esse conceito sobre tecnologia, né? Que a tecnologia ela funciona basicamente como uma espécie de curva S, né? Seria um S mais ou menos assim, né? Onde toda tecnologia ela começa, né, de uma forma bem mais gradual, né? Ela evolui muito pouco no início, com baixo investimento. Depois você tem um boom gigantesco, né, de investimento e aumento de avanço naquela tecnologia, que é o que a gente tem visto com a inteligência artificial, né? Ela tem melhorado muito ao longo dos últimos anos e o crescimento de investimento feito na área só tende a aumentar. E o que o Citadel argumenta é que a gente talvez esteja mais perto desse ponto aqui da curva S de tecnologia, que é quando a gente já está chegando no final desse avanço tecnológico muito forte, a gente já está chegando no final desse investimento massivo com a tecnologia, e a partir de agora, todo grande investimento que a gente fizer com inteligência artificial vai gerar pequenos acréscimos e melhora no uso da inteligência artificial como um todo, né? A gente vê isso em praticamente todas as tecnologias, né? A internet é assim, o próprio iPhone é assim, né? Olha o que foi, né? Desde o lançamento do iPhone, né? Os primeiros anos ali pós-lançamento do iPhone, o quanto que aquilo revolucionou o mundo, trouxe novas possibilidades, com Apple trazendo ali a App Store e uma série de outros ferramentas para monetização, e quanto o iPhone foi de fato algo revolucionário. E hoje a gente vive num momento onde você precisa continuar investindo muito, né, no iPhone, nessa tecnologia, mas ela tem melhoras pequenas, né, ao longo do tempo, vai ficando cada vez melhor, só que não são nada comparado com o que foi o lançamento do iPhone lá atrás, né? E a internet funciona da mesma forma, praticamente todas as grandes tecnologias funcionam nesse modelo da curva S, né? E a gente talvez esteja mais para o final dessa curva S, onde a gente vai ver agora acréscimos menores no avanço tecnológico, independente do tamanho do investimento que a gente faça. E esse argumento todo do Citadel faz bastante sentido também. A Citrin Research também trouxe argumentos muito bons ali naquele relatório extenso e gigante, que a maioria das pessoas deve ter usado o próprio GPT para ler, nem deve ter lido ele como um todo. Mas o ponto todo a gente está entrando nessa fase agora, que é uma fase onde a principal empresa de tecnologia, de inteligência artificial do mundo, que é a OpenAI, é a raiz, é a mãe de toda a inteligência artificial, está precisando cada vez mais levantar dinheiro. E ela depende de investidores como a Microsoft, como a Amazon, como a SoftBank, como a Nvidia. E a gente tem visto que talvez a Nvidia não tenha tantas condições de financiar todo esse investimento. A Microsoft já disse que não pretende mais colocar dinheiro na OpenAI, que eles querem agora receber parte desse dinheiro de volta. A Amazon já está colocando condições para fazer novos aportes, novos investimentos. O SoftBank a gente sabe que aporta em qualquer coisa. E a pergunta aqui vai continuar sendo, né? Até quando esse looping aqui de retroalimentação, essa economia circular de inteligência artificial vai continuar? Será que as empresas de SaaS vão acabar ou não, né? Será que a gente está vivendo aqui no momento onde a gente vai ser disruptado tanto em termos de software quanto empregos no futuro e de repente entrar numa espiral deflacionária? Ou o Citadel está certo, a gente já está mais no final da curva S, onde não vai ter mais grandes acréscimos e avanços tecnológicos com inteligência artificial, o que também é preocupante, porque o mercado inteiro depende desses avanços tecnológicos, desse CAPEX alto para se manter lá em cima. E no meio de tudo isso, de todo esse momento da inteligência artificial, o Jensen Huang falou, né, que ele enxerga
que as empresas de software como um todo não vão acabar, né? Ele obviamente está defendendo o peixe dele, tentando fazer com que a Nvidia e a OpenAI continuem meio que no radar dos investidores, das pessoas, do mercado, para que a gente continue vendo valuations brutais e investimento nessas áreas. Mas ele usou aqui um argumento dizendo que ele não enxerga que empresas de software vão acabar de forma alguma, porque faz mais sentido a inteligência artificial utilizar os softwares que já existem do que criarem um software novo. O que é um argumento incrível, talvez o melhor que eu já ouvi. What's likely going to happen is that agents won't replace the tools, but agents will use tools. That's the reason why we also say agents are tool users.